Boa tarde, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Análises Renais, o melhor programa diário de análises políticas do país. O homem está chegando agora, que honra apresentar para vocês Renan Antônio Ferreira dos Santos. Boa tarde, Renan. Olá, meus queridos amigos. Uma reunião atrás da outra, trampando como é bom, mas só reunião boa, só gente legal conhecendo o caminho, uma grande jornada de descobertas. Olá, Rafael Almeida Riso. Olá, eu só queria dar o parabéns ao Sussuarana Cortes pelo belíssimo edit que ele fez, que a gente passou agora. Eu não vi, qual o hit? Você já viu esse edit? Eu postei na sua página. Postou? Postei esse aqui, ó. Ah, claro, ótimo. Disseram pra você que o seu sim, futuro... Sim. Maravilhoso, Sussuarana Cortes, maravilha. Pessoal, é o seguinte, façam mais edits, por favor. Façam mais edits. Isso aqui é o Cinema 5.0 já. É, Cinema 5.0. Seguinte, pessoal, por orientação do nosso jurídico, vamos parar com análises renais no canal Vermelho do MBL e fazer apenas no canal do Renan Eu Santos. acho isso absurdo, tá? Mas tudo bem. Sim, sob protesto eu farei isso. Tudo bem, mas enfim, vamos no meio dessa live mudar de canal, mas é isso, então, portanto, vamos todos para o canal do Renan Santos. Renan Santos, conte-nos como foi sua viagem. Tamo no Tok Tok também? Estamos no... Galera do TikTok. Posso falar? Ah. Eu sinto o seguinte, como se fossem várias batalhas. A gente começou, né, com a tropa do YouTube, a guerreiríssima tropa do YouTube. Plá, tom. Ela lutou as grandes lutas comigo todos os anos. Aí veio a tropa do Instagram. Tá, começou a se juntar. E aí, quando não imaginavam que algo novo pudesse acontecer, chegou a galera do 6ix7ine. Os nossos TikTok, a galera do TikTok. E a galera chegou do TikTok, tá farmando aura, Lux Max em 6ix7ine. E, cara, é muito view que tá tendo no Instagram. Botei pra lenhar. Botei pra lenhar no TikTok. Vapo. Nossa senhora. Nossa, estamos crescendo muito no Tok Tok. Tô muito feliz, tô muito orgulhoso. E crescendo, né? Galera, viagem pra Brasília, apenas atestando que nós estamos muito no jogo. Primeira coisa, não sou eu que vou falar que seria pretencioso, mas queria depois que vocês avaliassem os discursos dos outros presidenciáveis lá no evento da Marcha Nacional dos Prefeitos. Tá? Os caras, não. 20, somos 6, meu Deus do céu, vamos lá. Ele já falou 6-7. Bombardeiro ou crocodilo? Lembra que isso foi um trend no passado? Depois eu começo a confundir os trends. Bombardeiro ou crocodilo? Não, tá errado. Sahur. Aura. Farmei aura. Não, parei. Vamos parar. Então, se comparar, pô, vocês devem uma olhadinha aí nos discursos dos nossos concorrentes. Quero falar nada, mas tem uma diferença, né? Tem uma diferença. E eu acho que as pessoas estão começando a perceber. Visitei muitos veículos de imprensa. Olha, se tem um lugar hostil, foi o Correio Brasiliense. Nossa senhora, que lugar hostil. Pelo amor de Deus, meus queridos amigos. Tá? As moças ali não queriam fazer amigos. Eu tô lá tudo amigável, eu chego lá todo bonzinho, todo fofo. Mas, o cara do assessor do Zema tá confuso. O cara, uai, pão de queijo. Então, enfim, nossa, assim, muito hostis, mas fui muito bem lá, hein? Quero tua opinião, Rafael Almeida Riso. Eu gosto muito que elas dão cutucada achando que você vai dar uma recuada. Tipo, pera lá, eu vou aqui considerar o que elas estão falando e tal. Você, não, é isso mesmo. Não, mas deputado, não sou deputado. Não, mas deputado, não sou deputado. Ah, tá, mas o dados, isso aqui, não, esses dados são errados. Tipo... Agora, assim, o Kim achou que foi a minha melhor participação nessas entrevistas, foi uma entrevista hostil. Eu achei, um cara botou aqui, o Correio Brasiliense foi muito ruim. Cara, parem de confundir as coisas. Se a atuação delas foi ruim e a entrevista não deu pra vocês ouvirem coisas legais, é porque elas não estavam fazendo uma entrevista. Não trate aquilo como entrevista. Trate como uma oportunidade pra que uma pessoa que tá vendo aqui fale, pô, esse cara é brabo. É isso. Eu não deixei elas ficarem, porque assim, ali, cara, tem um elemento só. Tem um conceito que ficou conhecido na direita americana, na direita europeia também como long house. Tá? O conceito long house, ele se refere a uma sociedade matriarcal. Uma sociedade pretensamente matriarcal, mas ela era mais matriarcal do que as sociedades patriarcais indo-europeias que existiam na Europa, no Neolítico, pré-invasão indo-europeia.
E o conceito lá é que não haviam grandes casas comunais, eram regimes meio que comunais, com essas grandes casas de madeira, em que havia uma energia feminina muito forte e uma espécie de repressão ao elemento masculino. E dizem que a sociedade moderna contemporânea, vamos colocar assim, ela expressa essa coisa da Longhouse. Ali, o que essas moças queriam fazer comigo era me colocar na Longhouse. É uma espécie de opressão ao espírito masculino de uma figura que é masculina e que tem um elemento muito criador e muito livre. Eu, em grande medida, minha característica como defeito e como qualidade é ser um espírito livre. Livre a ponto de falar umas besteiras, de andar às vezes meio desgrenhado, mas livre de ponto de criar coisas. Ali, elas foram me longhousear. E não rolou. Pelo contrário. Né? Então, ao não rolar a longhouseada, o que nós tivemos no fim foi um choque. Então, tratem como choque. Porque, no fundo, tá? Esse é um grande teste. Esse é um grande teste. Porque em qualquer sociedade, você vai ter que criar sempre um equilíbrio entre o feminino e o masculino. É o yin e yang. Vocês já viram o lance do yin e yang? Então o elemento feminino e o elemento masculino, eles andam juntos, tá? E é como se fosse o elemento masculino que é o ordenador e o elemento feminino que é a natureza, o caos e a ordem. Quando você precisa ter os dois elementos. Você só vai ser criador quando você abraça o caos. Quando você abraça o caos e a ausência de ordem, você cria o novo. Então o elemento feminino entra. Por isso que as musas, né, que são evocadas pelos poetas, os bardos, elas, na prática, são seres femininos, entendeu? Você vai atrás das musas. É por isso que os rituais, vamos dizer, dionisíacos, eles iam todos numa linha que ela em si é muito feminina. E do outro lado, é o elemento hierárquico ordenador masculino. Você precisa juntar essas duas coisas. Entretanto, o elemento feminino, quando fica muito forte em uma sociedade, ele mata o espírito, não apenas o ordenador, mas o espírito aventureiro masculino. Então, a gente tá numa sociedade que tá, talvez, por mais que seja uma sociedade que tenha homens no poder, com um espírito muito feminino. E o capitalismo talvez nos leve a isso, depois isso dá uma grande discussão. E você precisa agora ordenar. Eu preciso meter lei e ordem no Brasil. E reparem que a minha discussão com aquelas moças, elas foram falar de feminicídio, violência contra a mulher, e eu tô falando, eu vou impor lei e ordem. É pena dura e eu vou pegar o bandido. Se o bandido bateu numa mulher num relacionamento, eu vou pegar o cara. Elas não, elas querem discutir. Não, vamos discutir e conscientizar. Que papinho! Isso é uma censura, porque no fundo elas querem reprimir a existência de um espírito masculino. Entendeu? A repressão é a repressão pro menino na escola, para ele não ser um menino homem na escola. Ok? É uma repressão. Elas querem uma repressão no âmbito cultural. E não uma repressão prática contra um homem que comete um erro. Então ali você tinha esse choque. Então o que você tem ali é um choque de concepções. E a coisa mais masculina de fazer é falar não. E colocar a sua opinião. E pronto, e acabou. É isso que nós precisamos fazer. Entendeu? E é muito diferente de um cara como o Flávio Bolsonaro, que é um cara feminino. O Flávio Bolsonaro é um sujeito em si muito feminino. E o Flávio Bolsonaro se adapta. Né? Se adapta. E a coisa mais feminina do Flávio Bolsonaro é justamente essa adaptabilidade. Por isso que é diferente. Por isso que nós não temos nada a ver. Tá, não tem mais. Eu ia botar aqui o fone, né? Vamos lá, dá o play. Vamos lá. De redução da jornada de trabalho. O país continuou se desenvolvendo. Não continuou. Continuou, deputado. O senhor como pré-candidato, está a par dos números e dos índices de desenvolvimento do país. O país cresceu muito, o país hoje é um expoente na América do Sul e é um expoente no mundo. Por que o senhor acha que a redução da escala 6x1 vai fazer um retrocesso e vai fazer a economia... Eu vou pedir para o nosso espectador acompanhar todos os gráficos de produtividade do Brasil perante o mundo. O gráfico assustador. O exemplo que você usou foi bem infeliz. O Brasil está estagnado. É uma proposta hoje irresponsável. Igual a Erika Hilton, que apareceu lá com umas empresárias lá, com franjinha. Eu tô aqui, na minha empresa a escala é 3x4, porque na Inglaterra...